Por que Deus nos ouve? E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse texto está em Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Por que Deus nos ouve? Tim Keller oferece a resposta para essa pergunta e diz ainda que, ao respondermos, descobriremos se somos cristãos ou religiosos. Em primeiro lugar, devemos esclarecer um pequeno ponto que causa grande confusão. Quem são os pagãos? No meio evangélico, pagãos são vistos como pessoas irreligiosas, sem nenhum tipo de Deus ou fé. Porém, os pagãos são muito religiosos, creem em muitos deuses, oram bastante, inclusive usam muita repetição, e tal foi a intenção de Jesus ao usá-los como exemplo. Então, qual é a diferença entre a oração do pagão e a oração do cristão? Os pagãos acreditam que seriam ouvidos por Deus por conta do que faziam, prestando o rito correto, sacrificando corretamente, usando as palavras certas. Enfim, o pagão acredita que sabe do que precisa para que Deus o atenda. Jesus está dizendo para não ser como os pagãos, que acham que são ouvidos pelo muito falar. Ou seja, depende de vocês. Não pensem que por muito repetir, Deus irá ouvi-los. E os cristãos? Por que acreditamos que Deus nos ouve? Jesus, ele nos oferece a resposta. Vocês não são como eles, mas são ouvidos porque Deus é seu Pai. Os cristãos não confiam em sua oratória, em suas palavras, em suas ações, mas sim na paternidade que Jesus conquistou para nós. Somos ouvidos porque somos adotados na família de Deus. Deus nos ouve e, na verdade, já conhece a nossa necessidade antes mesmo que possamos pedir, porque Ele é o nosso Pai. Não nos aproximamos de Deus falando com Ele pautados em nossas práticas e rituais, mas confiantes na obra do Filho dele, consumada na cruz do Calvário. E é por isso que Deus nos ouve. Existem duas formas de você morar no quarto da casa de uma pessoa. Você pode morar lá como inquilino, alugando um quarto, ou você pode morar lá como filho. E qual é a diferença entre os dois? Ambos têm um relacionamento com o dono da casa. Porém, um convive como inquilino, que é um relacionamento profissional, um relacionamento de troca. Se pago corretamente o aluguel, posso exigir que o serviço seja prestado corretamente. O inquilino tem um ótimo relacionamento com o dono da casa, enquanto o aluguel está sendo pago e o serviço está sendo prestado. Mas, às vezes, o serviço não fica conforme o gosto do inquilino e o relacionamento profissional é frustrado. Suas expectativas e exigências não são atendidas pelo dono da casa. O inquilino sofrerá dois sentimentos: ou se sentirá culpado, acreditando não ter feito o pagamento correto, pois pensa, certamente estou devendo. Ele vai, paga mais, fará mais, ou ficará irado, pois diante dos seus pagamentos e de sua conduta, o dono da casa deve prestar um serviço de qualidade. Ele pensa, eu paguei o aluguel, fiz toda a minha parte e o dono da casa não está fazendo a parte dele. Eu quero a minha parte. Mas existe uma outra forma de morar na casa. O filho mora na casa e tem o seu quarto. O relacionamento não é baseado no que eu pago, mas em quem eu sou, filho.
Quando as coisas dão errado, quando as minhas exigências não são atendidas e eu sou filho, tenho a certeza de que não tenho débitos em aberto. O que está acontecendo, seja o que for, não é porque eu não paguei a conta. É porque o meu Pai sabe do que eu necessito. E é exatamente o que Jesus fala. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. Então, se Ele não está dando algo, é porque Ele sabe o que é bom para você. Você é um inquilino ou você é um filho? Você se sente pagando um salário para receber o serviço de Deus? Ou você se sente como um filho de Deus? Sabe por que nós somos ouvidos por Deus? Sabe por que quando a gente fala, Ele nos ouve? Porque um dia o filho dele carregou uma cruz até o Monte Carvalho. Ele foi crucificado e naquela cruz, sofrendo, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Durante todos os evangelhos, quando Jesus orava, dizia Pai. Contudo, nessa única vez na cruz, ele disse: Deus meu. Porque naquele momento ele sabia que estava órfão. O pai dele não estava mais ouvindo. O pai dele o abandonara naquele momento para que pudesse nos adotar. O Pai não ouviu para poder nos ouvir. O céu se fechou sobre o Filho de Deus para poder se abrir sobre nós. Então, Deus nos ouve porque somos adotados em Cristo Jesus e Ele é o nosso Pai. Lutero disse certa vez: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Ele, não vejo como me perder. Devemos estar conscientes de que não merecemos, de que não podemos estar com Deus, e então Cristo fará sentido para nossas vidas. A nossa oração é que você saiba que em Jesus, Deus é seu Pai. Você percebeu então que Deus é seu Pai? E essa é a boa nova, é precisamente o Evangelho, a mensagem de Jesus. Quando for orar, saiba que Deus ouve você, baseado no que Jesus conquistou para nós. Se o inimigo está tentando convencer você de que não é bem-vindo por Deus, porque é pecador demais, ou se tenta te enganar dizendo que não conseguirá, se o seu inimigo tenta convencer você de que não é bem-vindo por Deus, porque é pecador demais, ou se ele tentar enganá-lo dizendo que só conseguirá se chegar a Deus, depois de melhorar muito, simplesmente agradeça por ser filho e se achegue com toda a ousadia e intimidade que só os filhos têm dentro de casa.